Fala pessoal, tudo bem? Já se imaginaram caminhando por túneis escuros e misteriosos, desvendando segredos do passado? A gente já explorou lugares abandonados aqui no canal, mas e os lugares escondidos debaixo da terra? Pois é, meus amigos, a história que a gente não vê, a que fica escondida, essa que é a mais interessante. Nesse vídeo, vamos mergulhar no mundo subterrâneo, explorando túneis antigos e misteriosos ao redor do mundo. Desde abrigos de guerra a cidades subterrâneas, vamos descobrir como essas estruturas foram construídas, quem as utilizou e, claro, os mistérios que ainda intrigam historiadores e arqueólogos até hoje. Preparem os capacetes, a lanterna e o espírito aventureiro, porque a gente vai desvendar enigmas, desmistificar lendas e se surpreender com a engenhosidade das civilizações que nos antecederam. Será que essas construções escondem portais para outras dimensões? Ou guardam segredos de civilizações perdidas? Apertem os cintos porque a expedição já vai começar! Começamos nossa expedição no Vietnã, mais especificamente na região de Cu Chi, um lugar marcado pela Guerra do Vietnã. Imaginem só, debaixo dos seus pés, uma rede complexa de túneis se estende por mais de 200 quilômetros. Essa teia subterrânea, meus amigos, foi crucial para a resistência vietnamita durante a guerra. Construídos ao longo de décadas, os túneis de Cu Chi serviam como esconderijo, rota de suprimentos, hospitais e até mesmo fábricas de armas. É como se fosse uma cidade subterrânea completa, com direito a cozinhas, dormitórios e até mesmo armadilhas mortais para os inimigos. É como diziam os antigos, quem cava a sua sepultura. Só que, nesse caso, eles cavaram a própria salvação. A vida nos túneis era extremamente difícil, com pouca ventilação, umidade, insetos e a constante ameaça de bombardeios. Mas, mesmo com tantas adversidades, os vietnamitas resistiram bravamente, usando os túneis como uma arma secreta contra as forças americanas. Os soldados americanos, acostumados a combates em campo aberto, se viam completamente perdidos nesse labirinto subterrâneo. Os túneis de Cu Chi são um exemplo impressionante da capacidade humana de adaptação e resistência em situações extremas. Essa teia subterrânea, que antes representava a luta pela sobrevivência, hoje é um símbolo da vitória vietnamita e um lembrete da crueldade da guerra. É de arrepiar, né? Deixando o Vietnã, nossa próxima parada é na ilha de Malta, no Mediterrâneo, para conhecer um lugar ainda mais misterioso, o hipogeu de Hal Saflieni. Esculpido na rocha por volta de 3.000 anos antes de Cristo, esse complexo subterrâneo é um dos sítios arqueológicos mais enigmáticos do mundo. Imaginem só, 3 níveis de câmaras, passagens estreitas, altares e nichos esculpidos com precisão milimétrica, tudo isso interligado por um labirinto de corredores. A grande questão é: para que diabo servia esse lugar? As teorias são muitas, desde um local de culto aos mortos até um observatório astronômico. Uma das características mais intrigantes do hipogeu é a acústica. Em uma câmara específica, conhecida como Câmara do Oráculo, a voz humana ecoa com uma intensidade impressionante, como se fosse amplificada por algum tipo de tecnologia desconhecida. Será que os antigos malteses já dominavam a acústica de uma forma que a gente ainda não consegue explicar? Outra peculiaridade curiosa são os restos mortais encontrados no local. Mais de 7.000 esqueletos humanos foram descobertos no hipogeu, o que reforça a teoria de que o local era usado para rituais funerários. Mas alguns detalhes, como a posição dos corpos e a presença de objetos incomuns, ainda intrigam os pesquisadores. O hipogeu de Hal Saflieni é um daqueles lugares que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Quem construiu esse complexo subterrâneo? Quais segredos esses túneis escondem? As respostas, meus amigos, talvez estejam perdidas no tempo, mas as perguntas continuam ecoando pelos corredores silenciosos do hipogeu.
Preparem-se para uma viagem ao coração da Turquia, onde vamos explorar a cidade subterrânea de Derinkuyu, na região da Capadócia. Essa maravilha da engenharia antiga é simplesmente a maior cidade subterrânea já descoberta no mundo. É isso mesmo que vocês ouviram. Uma cidade inteira, com tudo o que se tem direito, construída debaixo da terra. Descoberta por acaso em 1963, Derinkuyu se estende por 8 níveis subterrâneos, com capacidade para abrigar até 20.000 pessoas. É como se fosse um formigueiro humano gigante, com residências, estábulos, igrejas, escolas, oficinas e até mesmo um sistema de ventilação incrivelmente avançado para a época. É de explodir a cabeça. A construção de Derinkuyu é atribuída aos hititas, um povo que habitou a região por volta do século 8 a.C. Mas o mais impressionante é que a cidade foi sendo expandida e utilizada por diferentes povos ao longo dos séculos, como os persas, os bizantinos e até mesmo os primeiros cristãos, que buscavam refúgio de perseguições religiosas. Imaginem só, em tempos de guerra ou invasão, a população inteira se mudava para Derinkuyu, selando as entradas e desaparecendo da face da terra. Era como se a cidade simplesmente sumisse, deixando os inimigos a ver navios. É como se fosse um truque de mágica, só que em escala monumental. Derinkuyu é um testemunho da capacidade humana de superar desafios e criar soluções inovadoras para garantir a sua sobrevivência. Essa cidade subterrânea, que um dia serviu como refúgio, hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um lembrete da nossa capacidade de adaptação e resiliência. Nossa última parada nos leva à charmosa Edimburgo, na Escócia. Mas esqueçam os castelos e as gaitas de fole por um momento, porque vamos mergulhar nos subterrâneos da cidade, onde se escondem mistérios e lendas que fariam qualquer um arrepiar os cabelos. Sob as ruas movimentadas de Edimburgo, existe uma rede de túneis e câmaras subterrâneas que remontam ao século XVIII. Conhecidos como vaults, esses espaços escuros e úmidos serviam como armazéns, oficinas e até mesmo moradias para os mais pobres. Mas, com o passar do tempo, os vaults foram abandonados e caíram no esquecimento, tornando-se palco de histórias sinistras e aparições inexplicáveis. Reza a lenda que os túneis de Edimburgo são assombrados por almas penadas, vítimas de pragas, assassinatos e outras tragédias que marcaram a história da cidade. Um dos fantasmas mais famosos é o de Anne, uma garotinha que teria se perdido nos túneis e nunca mais foi encontrada. Dizem que seu espírito ainda vagueia pelos corredores escuros, chorando e chamando por sua mãe. Mas nem só de fantasmas vivem os mistérios dos túneis de Edimburgo. Há também relatos de rituais satânicos, seitas secretas e até mesmo experimentos científicos macabros que teriam sido realizados nesses subterrâneos. Verdade ou apenas lenda urbana? Difícil dizer, mas o fato é que os túneis de Edimburgo despertam a curiosidade e o medo em igual medida. Hoje em dia, alguns desses túneis são abertos ao público, oferecendo tours guiados para os mais corajosos. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar Edimburgo, não deixem de descer até os subterrâneos da cidade e sentir na pele a atmosfera densa e misteriosa que permeia esses espaços. Mas vão preparados para o que podem encontrar por lá, porque os túneis de Edimburgo guardam segredos que talvez seja melhor deixar adormecidos. E aí, exploradores do desconhecido, gostaram da expedição? Dos túneis da guerra no Vietnã às cidades subterrâneas da Turquia, passando pelos labirintos assombrados de Edimburgo, a gente viu que o mundo subterrâneo guarda mistérios e maravilhas que desafiam a imaginação. Mas a aventura não termina por aqui. Compartilhem nos comentários qual desses lugares deixou vocês mais curiosos e qual mistério vocês gostariam de ver desvendado em um próximo vídeo. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas expedições. A gente se encontra na próxima aventura, exploradores!
Um forte abraço e até a próxima!